que se instaura e a atomização se impõe. Não é? Então, nessa direção, o cotidiano é o campo da autorregulação voluntária e planificada, que aparece como construção de uma sociedade que se organiza segundo uma ordem fortemente burocratizada. Não é? Então, esse processo vai se realizando ao mesmo tempo em que os lugares da metrópole são destruídos, promovidos pelo planejamento pontual que impõe ao indivíduo a metrópole como um objeto estranho. Né? Então, nós estamos diante do fato daquilo que o Baudelaire chamou de estranhamento do indivíduo diante da cidade. Né? Na realidade, essa situação que aparece, que é percebida como estranhamento, nada mais é do que o processo de privação que vem acompanhado pelo processo de metropolização. Não é? Um processo que se coloca como abstração. Não é? O mundo da abstração se impõe. Né? Eu já disse para vocês que produziu espaço amnésico, o espaço que perdeu a qualidade e virou quantidade. Né? O espaço é o deslocamento, né? O espaço não é o lugar do ficar. Não é? É a separação. Né? Então, esses lugares vão perdendo o seu significado e ganhando outros. Né? Os significados que eles ganham são aqueles mediados pelo mundo da mercadoria. Não é? Então, as pessoas estão na rua, mas elas não estão em qualquer lugar da rua. Não é? Elas estão nos bares, nas portas dos bares, consumindo. Né? Então, esse mundo de abstração ele vai coincidindo com a destruição dos referenciais urbanos que sustentam a vida e constituidores da identidade urbana que passa a dominar todas as relações sociais. O que eu estou querendo sinalizar para vocês é que o processo de identidade se constrói praticamente. A identidade ela vem da prática, das relações dos grupos, dos indivíduos com o espaço. Né? Então, portanto, a memória também tem uma dimensão prática. A memória surge dessa constituição da identidade numa relação espaço-temporal, como maravilhosamente nos mostrou o Proust no livro, na obra dele, Em Busca do Tempo Perdido. Não é uma relação... Em Busca do Tempo Perdido não é um debate sobre o tempo, é um debate sobre o espaço-tempo. Né? E é o espaço-tempo que se revelam nos milhões de maravilhosos volumes da obra do autor. Não é? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que o cotidiano que se produz como separação, se produz como esvaziamento. Não é? Ele se produz subtraindo o corpo. Né? O corpo é muito importante. Se nós estamos falando de uma metrópole que se constitui cada vez mais em viadutos, que é o caso de São Paulo, vocês viram algumas fotos, em viadutos, em vias expressas, em túneis, não é? O que nós temos é que essas barreiras espaciais, não é? Barreiras, na realidade, são barreiras do corpo. É o corpo que se defronta com essas barreiras. E o corpo ele é a representação mais bem acabada do modo pelo qual o indivíduo, ou cada cidadão, se apropria do espaço. Então, se esse espaço subtrai o corpo, ele subtrai todas as possibilidades de apropriação. Não é? E essa subtração se dá exatamente em decorrência do fato de que o processo de produção do espaço, sob a hegemonia do capital financeiro, se faz em detrimento das possibilidades de apropriação pelo corpo do indivíduo, a não ser na sua condição de consumidor, travestido e de várias formas. Não é? Então, portanto, se caminha na direção de que nós estamos diante do fato de que, no espaço, essas barreiras físicas sinalizam um momento da segregação. E aqui eu quero fazer uma distinção do que é que eu estou entendendo por segregação. Como também já foi colocado aqui, a segregação aparece na literatura urbana com várias definições. E a definição que eu estou usando, o conteúdo do conceito que eu estou usando, decorrente do fato, da minha tese inicial, que o que orienta o meu processo de pensamento, né, o método da geografia crítica a qual eu trabalho, que é da centralidade para a noção de produção de espaço,
segregação aparece como a expressão da propriedade privada do solo na metrópole. Então, a segregação está diretamente nesta dimensão associada à propriedade privada. Então, o que nós temos é que, no plano, o plano do vivido, revelando essas opressões, não é, ilumina as formas, ilumina a segregação como a forma da propriedade privada da terra na cidade. E a relação do indivíduo com essa forma, com a propriedade privada, ilumina o urbano como privação, tornando a metrópole, como consequência, o lugar da expressão dos conflitos, dos afrontamentos, das confrontações. Este nível é aquele da prática socioespacial que evidencia as formas de controle realizadas através do espaço e da sua apropriação. Então, na vida cotidiana, os indivíduos, diante da segregação, não é, que aparece como barreira, que aparece como limite, da propriedade que está concentrada sob várias formas nas mãos de uma determinada classe, não é, essa concentração da riqueza, que não é novidade, não é, ela está no fundamento do processo de produção capitalista, não é? Esse processo é fundamental, não é? Está no fundamento do processo capitalista, se realiza ao longo da afirmação da reprodução do próprio capitalismo. Não é? Então, esta propriedade aparece como um elemento central capaz de explicar os processos de privação com o qual o cidadão se depara na metrópole. Não é? Então, portanto, esse urbano vai se constituindo como privação. Na vida cotidiana, se depara com a injustiça, não é, que vai, aos poucos, esboçando as várias formas de luta, reunidas pelo questionamento, de certa forma, direto ou indiretamente, no modo como o direito à propriedade se torna instrumento de privilégio e fonte de penalização. Com isso, o contrato formal do direito jurídico à sociedade civil, fundada sobre a generalização das relações contratuais, se confronta com o uso, marcado pelas práticas do direito costumeiros como forma do direito à existência. Então, desse modo, as cisões vividas constituem-se, essa privação, percebida como estranhamento, constitui-se como formas de aprendizado na prática, colocando a necessidade da transformação da vida e da mudança na metrópole. Então, nós podemos perguntar, aonde é que se realizam as lutas na cidade? Não é? Na vida cotidiana. É o cotidiano, é no cotidiano que se vive, é nesse plano da prática socioespacial que se vive e se tem consciência desses processos, que são gerais, mas que são filtrados e que se realizam e que ganham existência prática no cotidiano. Então, essas cisões, elas vão aparecendo na praxis, na prática socioespacial. Então, portanto, as manifestações que pipocam, se reúnem no urbano, na praça, no espaço público, iluminam as contradições do capitalismo, né? E pressupõem, né, as contradições do capitalismo, né, cuja reprodução pressupõe e realiza a desigualdade como um seu fundamento, sob formas sempre renovadas do processo de valorização do valor, do lucro, da realização do lucro. Assim, as transformações na metrópole, enquanto condição de realização do ciclo do capital, geram as lutas em torno do espaço que vão sinalizando as contradições do próprio processo. Portanto, o conjunto das lutas vai apontando que, em meio à alienação vivida concretamente, se constitui a necessidade de mudar a vida a partir do questionamento desta vida. O Ângelo apontava para o fato de que, portanto, o direito à cidade não era o direito à cidade, mas o direito a uma outra cidade, não a essa cidade. Então, ela desenvolve-se, não é, as lutas como um ato, como um exercício de cidadania, como uma forma de expressão política, que se volta à contestação do que é, né, do que é e deveria ser a participação de todos nas escolhas dos destinos de uma vida urbana em sociedade. Em sua concretização, as manifestações iluminam duas coisas: a irredutibilidade do espaço público,
que é tomado hoje, cercado, e passa a ser um instrumento de valorização, né, para os prédios e para construções que se localizam ao seu redor, e revelam a irredutibilidade do corpo. Né? O corpo é exatamente a metáfora do cidadão, do modo pelo qual o cidadão se apropria do espaço. Então, ela é forma de expressão política, né, voltada a essa contestação. Não é? Então, nesse sentido, para não deixar o espaço público que vocês me pediram para discutir, reconstrói-se a ideia de comunidade expressa através desse uso desses espaços que são públicos, dando um novo sentido, um novo conteúdo para o público, para o espaço público. Né? Então, as manifestações, elas acontecem, não é? Quando nós nos referimos, e a minha referência aqui, que eu acho paradigmática, são os movimentos de junho de 2013, eles não ocorreram só nas metrópoles com maior intensidade, com maior número, a maior delas foi exatamente no Rio de Janeiro. Mas elas acontecem como elas trazem uma relação espaço-temporal de centralidade e simultaneidade. Não é? Essas manifestações elas revelam a centralidade e se realizam em sua simultaneidade. Elas têm concentração e centralização no espaço, simultaneidade, não é? Quer dizer, as propriedades do espaço, não é? Dando potência à expressão dos desejos da sociedade e reivindicação por uma outra vida, num outro espaço renovado, pelas apropriações possíveis, explicitando a rua como o lugar da rebeldia na metrópole, a rua, praça, o espaço público, retomada em sua dimensão de espaço público, logo político. Se nós formos pensar nos movimentos, então, portanto, nesses movimentos de junho, não é? E que saiu um instant book sobre isso, chamado As Cidades Rebeldes, é melhor colocar um ponto de interrogação. Seriam as cidades rebeldes? Não é? Na literatura urbana, se desloca o sujeito e o objeto. Então, se nós estamos trabalhando com o processo de produção do espaço, o processo social do espaço, nós estamos tratando de um sujeito que produz. Não é? E esse sujeito que produz é a sociedade, é uma sociedade de classe, uma sociedade desigual. E um objeto, produto dessa sociedade, que tem as características dela. Não é? Então, não se trata da cidade que é rebelde, é a sociedade que, diante das condições de privação, ganha consciência da privação, não é? E luta por outra coisa. Então, quando nós usamos... É muito bonito falar em cidades rebeldes, não é? Mas, quando a gente tem que ter cuidado com os conceitos. Não é? Quer dizer, as palavras bonitas ficam para a literatura. Na academia, as palavras são conceitos. Né? Então, na literatura urbana, a cidade tem, não raro, a cidade tem desejos. Então, São Paulo decidiu que vai fazer seu plano diretor. Não é? São Paulo decidiu. Né? Então, quando a gente fala que São Paulo decidiu, nós fazemos um deslocamento. E aí, quando o coitado do sujeito aparece, ele aparece como ator. Olha a diferença. Né? Nós somos geógrafos. Eu e a Sandra, a gente discutia muito, quando a gente era bem jovenzinha, o espaço-palco. Não é? Os geógrafos franceses, Lelanu, Lablache, bom, enfim, eles tratavam o espaço como o palco da ação humana. A gente ficava arrepiada. Né? Porque a gente estava, naquele momento, eu e a Sandra juntas, construindo o debate sobre a produção do espaço, e a produção do espaço-mercadoria foi o primeiro texto que nós duas escrevemos juntas. Não é? A gente desloca e a gente não compreende o que está por trás. Então, para quem tem o trauma do espaço-palco, é muito fácil perceber que no palco tem atores, efetivamente, atores com diretores atrás, portanto, com papéis já definidos. Eu atuo, eu não ajo. Não é? Então, não tem ator. Então, não tem cidade rebelde, não tem atores, produtor, tá certo? Então, aí, tudo isso por conta do deslocamento, eu estou explicando uma visão de ver urbano, por conta do deslocamento que eu sinalizava quando eu comecei a falar, que, olha, colocar a noção de produção do espaço no centro do debate traz exigências teóricas. Então, a gente tem que, efetivamente, saber o que está acontecendo. Não é? Essa imprecisão teórica é o que eu falei sobre o obscurecimento. O Lefebvre vai mais longe e diz que o processo de especialização que nós vivemos hoje trouxe a ignorância. E eu acho que nós estamos vivendo hoje o mundo das trevas sem estar no feudalismo.
né? Se bem que nem todo feudalismo é trevas, mas teve um período que ele foi trevas, não é? Bom, enfim. Então, o que nós temos? Bom, então, o debate sobre as cidades rebeldes já passamos, né? Então, as manifestações. Seriam as cidades rebeldes? Não. Não é? Então, é a consciência da privação que levou as pessoas para a rua, para a luta, né? Então, esse movimento, que compreende a cidade como obra civilizatória, não é? É o que ajuda a questionar por que não existem cidades rebeldes. E, nessa dimensão, não é, nos leva a pensar que, efetivamente, o que a acumulação sobre o capital financeiro faz é produzir a cidade como negócio, como meus colegas que já vieram antes de mim apontaram. Não é? Só não usaram o termo cidade como negócio, mas é de cidade como negócio que se trata. Não é? Então, é a cidade como negócio dominando a vida através da expansão desmesurada do processo de mercantilização do solo urbano e, consequentemente, da vida. Portanto, a questão, aonde se localizam as resistências orientadas pela esperança de uma outra vida, a resposta é no cotidiano. A questão de como se realizam, a resposta é ocupando os espaços públicos. Né? Então, as manifestações vividas no urbano desde junho de 2013 demonstram que essas se localizam nos espaços-tempos da realização da vida, no seio do urbano e no plano do lugar. Então, aqui dá para entender por que o Lefebvre, na vida cotidiana do mundo moderno, vai dizer o seguinte: olha, o processo de constituição de uma outra sociedade se realiza na seguinte ideia: o homem será cotidiano ou não será. Porque, se é na vida cotidiana que ele constrói a consciência da privação, porque ele vive a privação e ele ganha a consciência, o processo capaz de transformar a sociedade